Oi pessoal, bem-vindo ao nosso canal de novo, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo da violência. Você tem a sensação que o abusador é imprevisível? Você não sabe como prever o que vai acontecer logo a seguir? Você fica sem entender por que ele está de um jeito, logo depois ele está de outro jeito? Então vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre o ciclo da violência e suas 3 fases. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre o ciclo da violência. Então tem algumas frases que eu escuto muito quando as pessoas vão no meu consultório, quando as pessoas escrevem na Não Era Amor, nas palestras. Eu quero repetir algumas dessas frases para vocês. Então as pessoas perguntam: como que é possível alguém ser tão apaixonado por mim, tão bom por mim e capaz de fazer isso? Elas falam: a gente estava tão bem e aí de repente ele brigou comigo. Elas usam muito a expressão: e aí começou tudo de novo. Como pode ele, e a dúvida, como ele pode mudar de comportamento tão rápido? Como é que pode mudar de comportamento de uma hora para outra? Esses dias a seguidora comentou assim: por que eles têm melhoras e depois fica tudo na mesma? O que acontece? E também frases como: agora eu briguei feio, dei um susto nele, ele assumiu que errou, falou que ia mudar, mas não durou muito tempo. Então, momentos de tensão, impulsividade, explosão e lua de mel e essa sequência toda soa familiar para você? É algo que você escuta muito? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o ciclo da violência, também conhecido como o ciclo da agressão, o ciclo do relacionamento abusivo ou o ciclo da violência doméstica. Eu vou mostrar para vocês que pode parecer que não existe padrão no relacionamento abusivo, pode parecer que é imprevisível e que é confuso, mas existe. E eu vou mostrar para vocês que no relacionamento abusivo há abuso em tudo que há. Então, o ciclo da violência, ele traduz exatamente o que acontece quando você está em um relacionamento abusivo, seja ele abuso sutil, seja ele com abuso explícito, seja ele abuso só psicológico, sem agressão física ou com agressão física. Não importa, o ciclo da agressão ou o ciclo da violência, ele traduz exatamente o que acontece no relacionamento abusivo, tudo bem? E por meio desses padrões que eu vou contar para vocês de como eles acontecem, é possível que você entenda e aprenda a prever quais os próximos passos do abusador, e é possível que você entenda em qual fase do ciclo do relacionamento abusivo você está. Então eu pergunto para você, hoje, você sabe em qual fase do ciclo da agressão você está? Eu quero muito que vocês assistam até o final, porque eu quero muito que vocês saiam daqui hoje sabendo em qual fase você ou seu relacionamento está, tudo bem? Então esse ciclo da violência, ele foi documentado por uma psicóloga norte-americana, a Leonor Walker, e ele independe de quando ou com quem o relacionamento abusivo ocorra. Então, por mais que você acredite que no seu caso o relacionamento abusivo é diferente, não sei, vamos esperar o fim dessa conversa para a gente entender se é tão diferente assim. O ciclo ele apresenta 3 fases que eu tenho certeza que se vocês seguem a Não Era Amor, vocês já ouviram falar. E eu vou falar sobre cada frase, dando exemplos, explicando para vocês quais são os sentimentos de cada fase, quais são os comportamentos de cada fase. O que você vai sentir nessas 3 fases, como que o abusador se comporta nessas 3 fases e como você se comporta nessas 3 fases. O que acontece com o relacionamento nessas 3 fases? Então vamos lá, são 3 fases. A primeira fase é a fase que a gente chama fase da tensão. A segunda fase é a fase da explosão, onde ocorre a briga em si. O abuso fica mais escalonado nessa fase. E a terceira fase é o que a gente chama de fase da lua de mel,
Alguém aí nunca ouviu falar dessa fase da lua de mel? Então vamos lá, vamos começar a pensar em qual fase do ciclo da agressão você está hoje, tá? Então vamos lá. Primeira fase. Vamos conversar um pouco sobre a fase de tensão. Então vou ler para vocês, aqui na minha colinha, uma fala de uma paciente, não era amor, que relata muito o que acontece no ciclo em geral, no ciclo da agressão em geral, mas principalmente na fase de tensão. Sempre que a gente brigava, eu voltava atrás. Era como se eu não pudesse desagradá-lo. Então eu sempre cedia, eu sempre aceitava. Várias vezes ele precisou da minha ajuda depois das brigas e eu simplesmente aceitei para deixar passar. Quem se identifica com essa fala? Simplesmente aceitei. O que acontece então na fase da tensão? A mulher sente como se ela estivesse pisando em ovos. É uma sensação de ansiedade constante, de medo. Então ela vigia bastante os seus comportamentos, as suas atitudes para não incomodar o parceiro. Então ela se engaja em vários comportamentos, mas ao mesmo tempo ela deixa de fazer várias coisas para evitar o conflito. Então, essa é a fase da tensão, a fase número 1. Então, nessa fase, a pessoa que abusa, ela fala um monte de coisa para essa vítima, ela já vai dando sinais do que ela não gosta, e a vítima vai deixando de fazer ou vai fazendo um monte de coisa para evitar o conflito. Então, temos duas coisas importantes. A mulher deixa de fazer coisas, como, por exemplo, deixa de encontrar amiga, troca de roupa, etc. E ela deixa de usar a roupa que ela gostaria e ela faz um monte de coisa também para evitar o conflito. Então talvez ela transa sem vontade, por obrigação, para evitar esse conflito, etc. Mas, conforme vocês viram no nosso último vídeo, não adianta esforço. Não importa o esforço que a mulher faça, não importa o quanto essa mulher se adapte, ceda, tenta acalmar o abusador, somente o abusador vai parar o abuso. Então, por mais que nessa fase a mulher abra a mão de fazer um monte de coisas que ela gosta, que são importantes para ela muda até o jeito, por exemplo, de falar, né? Ela, por exemplo, deixa de fazer trabalho na escola com um amigo homem, não importa, o abuso vai vir. Então, chantagem, ameaça, controle, mudança no tom de voz, manipulação são características presentes nesse abuso. A mulher vai aceitando isso, né? A mulher tem uma sensação de perigo constante, alguma coisa vai explodir. Ela vai aceitando essas imposições para evitar o abuso, para evitar a violência. Funciona? Não, só o abusador tem a capacidade de impedir o abuso. Então, não importa o que aconteça, a gente vai para a fase número 2, que é a fase da explosão ou a briga em si. Na fase número 2, a fase de tensão, ela prepara o relacionamento para a fase número 2. Então, na fase número 2, as coisas explodem. É a briga mais feia, é quando a mulher resolve denunciar, por exemplo, o abusador. É quando ocorre o escalonamento da violência, então as coisas vão começando mais brandas, digamos assim, e na hora da explosão as coisas estouram, ficam piores. Como não é um relacionamento saudável, em que as coisas são resolvidas pelo diálogo, pode ser que o abuso sexual mais importante, um abuso físico mais importante aconteça nesse momento, na fase número 2 do ciclo da violência. Então agora a gente já pode pensar em qual fase você está. Na fase número 1 de tensão, onde você evita um monte de coisa para que o conflito não apareça, ou você está no meio da explosão, no meio da briga, no meio do conflito, e aí resolveu até assistir vídeos sobre relacionamento abusivo, porque agora você se sente mais corajosa para tomar alguma atitude. Então a fase número 1, que é a fase da tensão, ela é marcada por uma ansiedade, uma tensão, um medo. A fase número 2, ela é marcada pela raiva, pelo ódio, a mulher fica com muita raiva da briga, se sente humilhada, fraca, a briga deixa essa mulher fraca, ainda ansiosa, ainda com medo,
ela sente pena, vergonha de si mesmo, se sente confusa, desesperada e muita dor. Então são sentimentos que podem inclusive levar essa mulher a denunciar. E às vezes, gente, é a mulher que explode. Então o que acontece? Às vezes essa fase número 2, que é a fase da explosão, é a mulher que não aguenta mais de tanta coisa que esse abusador faz e vai deixando ela instável, desequilibrada emocionalmente, ela não aguenta mais e ela mesma explode. E normalmente essa explosão, esse sofrimento que vem com essa explosão é combustível para a tranquilidade desse abusador. Então fica aí essa pergunta: o seu sofrimento é combustível para a tranquilidade dele? Então vamos para a terceira fase. Acabou a briga, acabou a explosão pode durar 10 minutos, 1 hora, 1 dia, 1 semana. Essa briga feia pode durar por muito tempo. Aí o que acontece? Vem a terceira fase, que a gente chama de fase da lua de mel, que é a fase da recompensa, é a fase da recompensa pós-briga, compensação pós-conflito. Quanto maior a briga, maior a recompensação. Então, eu trouxe aqui para vocês uma outra fala de uma seguidora da Não Era Amor. Vou ler aqui para vocês para ver se vocês se identificam. Estou na fase da lua de mel. Já conheço todos os repertórios dele. Mesmo assim, ainda não consegui me livrar dessa relação doentia. Fico esperando acontecer uma crise novamente para ter coragem de ir embora, pois na lua de mel fico sem forças. Parece que vai ficar tudo bem e que não tenho motivos para me separar, mas eu sei que não vai. Então, quando a crise violenta vem, não tenho coragem de novo. É muito louco isso. Alguém se identifica com essa fase de lua de mel? Alguém já passou por isso? Alguém está na fase de lua de mel? Então, gente, essa fase de lua de mel, ela serve para manter a mulher no abuso, no ciclo da violência, para compensar a vítima pós-briga e dar a falsa ideia de que agora é diferente. Então, normalmente, é nessa fase que a mulher desiste de denunciar o abusador ou desiste de terminar, caso ela queira terminar. Então, esse é o momento do carinho, do pedido de desculpas, das promessas de mudança. As conversas são mais íntimas, o sexo mais intenso. Você já passou por isso? Então são 1000 declarações de amor, presentes, às vezes até viagens juntos, jantares. É nessa hora que se estreitam os laços e a intimidade aumenta. Então é muito comum nessa fase vocês ouvirem frases como: isso nunca mais vai repetir, não foi por querer, não fiz por querer, eu vou mudar. Então aparece um semblante, uma cara de muito arrependido, inclusive às vezes de vítima, né? Então promessa que vai mudar, fala que vai fazer terapia, às vezes até procura terapia. Já vi vários casos de abusadores procurarem terapia nesse momento, como manipulação nessa fase de lua de mel para manter a mulher na relação. Então ela pensa, agora vai dar tudo certo. Então nesse momento é o momento que ele fala que te ama, que te valoriza, ele te escuta, etc. Então vamos raciocinar comigo. Quanto maior a explosão e a briga, maior a fase de lua de mel ou maior a atitude compensadora para o abusador te manter naquele esquema. Então eu já vi casos de mulheres, inclusive, que são abusadas fisicamente, mas em compensação ganham uma segunda lua de mel, literalmente uma viagem de lua de mel. Então muito cuidado com essa fase. É a fase que a gente renova a esperança, que a gente desiste de sair do relacionamento abusivo. Mas além dessas compensações todas, essas recompensas pós-briga, há casos também que mesmo durante a fase de lua de mel, às vezes de forma bastante sutil, esse parceiro te culpa pela explosão dele, né? Quase como: eu te bati porque você é muito difícil, eu te chamei de burra porque você me tirou do sério. Ou formas bem mais sutis. Então é muito comum que até nessa fase de lua de mel tenha esse abuso. Então, culpabilização da mulher pelo que ele fez
minimização do abuso, manipulação, igual eu falei pra vocês, às vezes até procurando fazer uma terapia. Então, atenção, psicólogas. Nessa fase de lua de mel é comum, então, que eles anulem, minimizem esse abuso e às vezes de forma que você nem percebeu. Então, por exemplo, uma forma sutil é: ah, amor, mas também você tem que fazer a sua parte. Você não tá percebendo que eu tô mudando? Você não tá fazendo a sua parte, por isso que a gente tá brigando. Ou então ele fala assim: ah, amor, tô tentando mudar o meu jeito. Mas e você? Você também tem um jeitinho difícil, né? Então, muito cuidado na fase da lua de mel, porque é a fase mais traiçoeira do ciclo do relacionamento abusivo e que é a fase que faz com que você volte para esse looping. Então, alguns sentimentos vindos da fase da lua de mel: esperança, culpa e pena, paixão, aí às vezes desiste de denúncia ou de sair de casa ou etc. Criação de muita expectativa. Quantas vezes eu já vi mulheres falando: dessa vez vai, eu vou dar a última chance. Amor, mulheres, não é segunda chance se você já deu 100 chances. Então essa frase, eu vou dar uma última chance, eu vou dar uma segunda chance, não é segunda chance. Normalmente é a 20ª, já deu 50 chances, então não é segunda chance, né? Ah, meu caso é diferente, não é tão ruim assim. A gente vai conversar daqui um tempo sobre os efeitos psicológicos, o efeito psicológico do abuso, de você achar que o caso da vizinha é pior que o seu. E é muito comum que na fase do lua de mel o abusador fale uma coisa, mas faça outra. E também tem uma outra característica dessa fase, que é: normalmente elas chegam no consultório falando assim pra mim: ah, mas tem uma parte boa da relação. Também tem coisas boas na relação. E normalmente quando eu peço para elas descreverem qual parte boa da relação, elas estão falando de pré-briga. Então ele tá preparando o território para essa explosão. Ele tá preparando o território porque ele quer, por exemplo, ter uma relação sexual, e é isso que ela tá chamando de parte boa. Ou pós-briga, para recompensar a briga. Então, por isso que eu digo que no relacionamento abusivo há abuso em tudo que há. A lua de mel, essa parte que vocês chamam de boa, também é abuso. Então, muito cuidado com a parte boa da relação, porque às vezes, por mais que tenha cara de coisa boa, tá linkado totalmente ao abuso, seja antes do abuso, seja depois do abuso. Às vezes essa parte boa da relação que vocês estão chamando é manipulação. Então, falando das 3 ciclos, quando acaba a lua de mel, o ciclo da violência pode ser reiniciado a qualquer momento, já que a principal característica dele é continuidade, ou seja, a repetição sucessiva ao longo do tempo. Mas como assim, Polly, ao longo do tempo? Quanto tempo? Depende. Tem ciclos que duram meses, semanas. E eu já vi ciclos, a fase 1, 2 e 3 acontecendo 2, 3, 4 vezes em 10 minutos. Então, quanto mais rápida tiver a distância entre as fases, então, por exemplo, a fase 1, 2, 3, começou a 1, 2, 3 de novo. Quanto mais rápida tiver essa distância entre as fases, mais grave pode estar a relação. Muita atenção. E também há casos de que a situação está tão grave, o relacionamento está tão grave que nem existe mais fase de lua de mel. É só tensão, abuso, explosão. Tensão, abuso, explosão. E a mulher, mesmo assim, não consegue sair porque ela está muito fraca, muito isolada, sem rede de apoio e etc. Então, esse é um ponto importante sobre o ciclo. Essas fases podem variar várias vezes em 10 minutos, por exemplo, em semanas, em meses, etc. Então, com essa evolução da fase, a fase de tensão cada vez menor, a fase de lua de mel cada vez menor e a fase de explosão cada vez menor, isso indica gravidade na relação. Tudo bem?
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. E deixa a pergunta: em qual fase do ciclo você está? Curte o vídeo, compartilhe com as amigas, vamos espalhar a palavra da Noera Amor. E se você quiser receber as nossas novidades, os vídeos com diferentes temas sobre relacionamento abusivo, inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!